Temperaturas nunca antes registradas no mundo, concentrações de gases de efeito estufa em níveis cada vez mais altos. A solução para frear o aquecimento do planeta, os países já sabem. É preciso implementar novas fontes de energia. Mas o que já saiu do papel? A Alemanha, conhecida pela indústria automobilística, acelerou essa transição energética. Desativou indústrias termonucleares e implantou iniciativas para incentivar o consumo de energia limpa. O Fabiano mora na região de Freiburg e vai mostrar por que lá é difícil achar uma casa que não seja abastecida por energia solar. Olá, meu nome é Fabiano Matos Jesus, sou natural de São Paulo. Estou aqui na Alemanha já faz 12 anos, né? Tenho uma filha aqui, moro muito perto de Freiburg. Vou começar aqui mostrando para vocês a respeito de energia limpa. Quase todas as casas, independente das casas mais novas ou mais antigas, a grande maioria tem placas de energia limpa, né? Placa solar. Por exemplo, se vocês olharem ali, são tudo placa solar. E as casas até um pouco mais antigas, como essa casa aqui do outro lado, também tem umas placas. Então, acho que aqui, né, dá para ver. Essas placas, né, dessa casa, por exemplo, como ela tem muitas placas, ela também é distribuída para outras pessoas, né? Então, as pessoas que têm placa em casa, que tem uma quantidade de energia mais do que usam, eles podem vender isso, né, repassar isso para o governo. E pedalando até Freiburg, vocês vão observar também, né, aqui perto mesmo tem uma iniciativa muito legal do governo dessa pequena cidade, né, do prefeito dessa pequena cidade, que é uma fazenda de placas solares, né? Isso é para o uso de quase toda a região aqui. E chegando em Freiburg, vocês vão observar, nós temos uma pequena vila chamada Vauban, que ela é toda pensada, toda arquitetada para o uso de energia limpa. Então são várias placas solares, além da casa ser toda programada para menos uso de energia. Por exemplo, as janelas são muito mais abertas, então você não precisa estar usando a luz durante o dia. Para falar sobre esse assunto, convidamos a advogada com atuação em energia renovável, Karina Santos, que é integrante do Laclima, a primeira rede de advogados, bacharéis e estudantes de direito que estudam as mudanças climáticas na América Latina. Doutora Karina, seja bem-vinda ao Como Funciona Aí. Quando a gente fala em mudança da matriz energética de um país, como a gente está vendo aí que a Alemanha está passando, a gente precisa voltar lá no Acordo de Paris, que é um acordo que estabeleceu aí metas globais para todo o planeta, né? O Acordo de Paris ele foi aprovado pelos 195 países parte da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, com a intenção de reduzir as emissões de gases de efeito estufa no contexto do desenvolvimento sustentável. O compromisso, ele ocorre no sentido de manter o aumento da população média global abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. E o Brasil, como país parte, ele se comprometeu a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis emitidos em 2005. E o Supremo Tribunal Federal definiu que esses tratados internacionais, né, ambientais, como o Acordo de Paris, eles possuem status supralegal. Vamos explicar o que isso significa? É o caso da DPF 708, tá, referente ao Fundo Clima,
onde a Corte reconheceu o Acordo de Paris como uma espécie de tratado de direitos humanos e, por esse motivo, atribuiu ao acordo esse status de supralegal. E o que isso significa, né? Isso significa que tratados que se situam acima das leis ordinárias brasileiras e abaixo da Constituição. Então, como consequência, nenhuma norma infraconstitucional pode contrariar os seus dispositivos e os seus princípios e diretrizes, eles devem orientar a formulação e implementação de políticas públicas nacionais. Vamos voltar então à Alemanha, porque o Fabiano vai mostrar outras alternativas sustentáveis que reduzem as emissões de gases e contribuem com a transição energética, como o uso de bicicletas e o aluguel de carros elétricos no centro da cidade, como é feito hoje com os patinetes aqui no Brasil. O uso da bicicleta aqui é muito comum, você pode transportar essas bicicletas no trem. Você faz o uso da bicicleta até a estação de trem, põe a bicicleta no trem e pode tranquilamente, né, tá usando o trem na região mais próxima, né, que no caso são os trens regionais. Eu deixo as minhas bicicletas assim em lugares onde eu costumo transitar melhor, com mais frequência, por exemplo. Eu tenho uma bicicleta em Fraiburgo e quando chego aqui tem uma outra bicicleta aqui na estação de trem. Há uma variedade, uma quantidade enorme de ciclovias por aqui. Tem mais ou menos 300 metros de ciclovia com placas solares em cima, então essa ciclovia é coberta com placas solares. São várias iniciativas que tem, além de andar de bicicleta, que faz muito bem para a saúde. O governo também dá muito incentivo, né, para as pessoas que querem viver de bicicleta. Por exemplo, se você trabalha registrado, já tem um tempo de contrato, é muito fácil você ter um financiamento, né, tanto para um carro elétrico ou até mesmo para uma bicicleta, comprar uma bicicleta. Aqui em Freiburg vocês também irão ver assim, várias iniciativas de carros, né, como a Grüne Auto, que aluga esses carros. Então você de vez em lá, como por exemplo pegar um táxi, você pega esse carro, ele tem um aplicativo, aí eles te passam um código de barra e aí vocês conseguem abrir o carro e sair andando. Aqui também existe um incentivo do governo para você fazer a transição dos carros, né, usar carros elétricos. Existe um selo verde para carros que emitem menos poluição. Em 2 em 2 anos você precisa fazer teste, né? E se o seu carro não tiver limpo, né, você acaba perdendo esse selo verde. E sem esse selo verde você não consegue transitar em lugares assim maior, por exemplo, cidade, centro, você não pode transitar com carro. Forte abraço e até uma próxima vez. No Brasil, a legislação permite a instalação do sistema de compensação de energia elétrica em casas e empresas. Nele, você pode instalar painéis solares, consumir a energia gerada e, caso produza mais do que consome, o excedente vai para a rede da distribuidora e se transforma em créditos para abater do consumo nos meses seguintes, reduzindo a conta de luz. Doutora Karina, vamos explicar. Aqui no Brasil nós temos também um sistema de incentivos e subsídios para instalação de painéis solares em residências e empresas. Como que ele funciona hoje? Essa modelagem, ela é chamada de geração distribuída. E o marco legal da geração distribuída, da micro ou mini geração distribuída, depender do tamanho, né, da quantidade de energia gerada, ele foi definido pela Lei 14.300, que é do início do ano de 2022. Então, essa lei, ela define os direitos e obrigações dessa modelagem de micro e mini geração distribuída. Tem um incentivo regulatório, que é o sistema de compensação de energia elétrica, onde você usa a rede da distribuidora local, né, como uma espécie de bateria. Então, a energia gerada e consumida simultaneamente, zerou, né?
A energia gerada que não foi consumida simultaneamente à geração, ela gera, né, esse excedente, ele é injetado na rede de distribuição e posteriormente ele é retirado. Também, o que a gente tem é um incentivo, né, ao longo de um determinado período, de um pagamento reduzido pelo uso da infraestrutura da distribuidora local. E além desse incentivo regulatório, nós também temos no Brasil a isenção de ICMS, né, em relação a essa energia autoproduzida e autoconsumida, enfim, pelos respectivos estados, via leis estaduais. E como que está a regulamentação no Brasil hoje para essa descarbonização da nossa matriz energética, especialmente se a gente comparar com outros países? Na maior parte do mundo, a matriz energética ela é predominantemente fóssil. Então, transição energética e descarbonização são praticamente sinônimos, né? Sobretudo no setor elétrico. Só que esse não é o caso do Brasil, porque o Brasil já conta com uma matriz elétrica predominantemente renovável. Então, no Brasil, a gente hoje caminha para inovações tecnológicas no aproveitamento de recursos renováveis e para a digitalização, que tem permitido a centralização dos mercados de eletricidade através de processos de eletrificação da indústria e dos transportes, sobretudo. Então, esse processo de eletrificação, ele além de descarbonizar a economia brasileira, né, baseado numa energia renovável, né, como é a nossa matriz, na sua maior parte, ele torna o consumo da energia mais eficiente e reduz a demanda por energia. E o mercado de carbono no Brasil também foi regulamentado recentemente, em 2024. Vamos explicar como que ele funciona e qual que é essa relação desse mercado com o setor elétrico? Em 2024, foi publicada a Lei 15.042, que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Então, a ideia do mercado de carbono é justamente precificar essas emissões através de comercialização de permissões, certificados e créditos de carbono, justamente seguindo a lógica de um princípio que já é um princípio antigo, né, no direito ambiental, que é o princípio do devedor pagador. Ou seja, quem emite esses gases de efeito estufa, eles tem que ter o custo dessa emissão, tem que internalizar no seu processo produtivo esse custo. Então, a lógica de mercado definida por esse marco legal, por essa lei, foi a seguinte: de um lado, nós temos atividades que reduzem ou deixam de emitir gases de efeito estufa na atmosfera, e isso gera um benefício ambiental, que é traduzido em crédito transacionável. Então, exemplos, né, pensando aqui em setor elétrico, parques eólicos ou parques solares, né? E, de outro lado, nós temos pessoas físicas ou jurídicas que emitem gases de efeito estufa e que, por qualquer motivo, seja por um motivo, né, uma adesão voluntária ou por uma obrigação, elas precisam compensar suas emissões, que elas vão fazer via aquisição de créditos de carbono. Não é que o mecanismo ele impede que as empresas emitam mais, mas ele obriga a compensação, né, de emissões excedentes por meio de transações de créditos de quem emitiu menos para quem emitiu mais gases de efeito estufa. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta já já. O Como Funciona Aí está de volta e vamos desembarcar agora nos Emirados Árabes Unidos. Isso mesmo, integrante da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, os Emirados também investem em novas fontes de energia. Com temperaturas que chegam a 50 graus Celsius, os Emirados Árabes também miram em energia renovável como uma alternativa. O Gabriel mora em Dubai e vai mostrar como é a rotina de quem decidiu contribuir individualmente com essa mudança. Olá, meu nome é Gabriel Acampor,
Eu sou de Brasília, no Distrito Federal. Tenho 32 anos e moro em Dubai há 6 anos. Bom, como vocês podem ver, estou dentro de um veleiro. Há 1 ano e meio atrás eu tive uma revolução na minha vida, onde eu estava cansado de ver a vida passando pela janela da cozinha e decidi comprar um barco na Grécia e vir velejando até Dubai. É um veleiro de 44 pés. O barco ele é equipado com painel solar e também agora a gente não deixa o bimini no verão, porque o sol realmente destrói todo o tecido. O bimini é aquela sombra que vem aqui e protege até perto do painel solar. E ali a gente tem mais painéis solares flexíveis. Tentei fazer o meu barco o mais sustentável possível. É bem difícil porque agora a gente está no verão e a gente está com uma sensação térmica de 58 graus Celsius apenas. Então é muito difícil gerar energia suficiente para suprir todo o poder desse ar-condicionado necessário dentro da embarcação. O barco ele tem sistema solar, a gente também tem energia hidráulica, que é basicamente um gerador instalado dentro do meu propeller, ou as hélices que geram propulsão ao barco. Então, no total, a gente tem 1.800 watts, o sistema do barco é todo 12 volts. Então, você pode ver toda a iluminação, geladeira, pressão da água, o banheiro, o aquecedor de água, tudo funciona a 12 volts. No ranking global da transição energética de 2025, a Suécia está em primeiro lugar pelo 2º ano consecutivo. O país utiliza uma combinação eficiente de energia eólica, bioenergia, energia solar e até calor de edifícios como estratégias para atingir 100% de eletricidade renovável até 2040. O Brasil está em 15º lugar e é líder na América Latina. Está à frente do Reino Unido e dos Estados Unidos. Os dados divulgados pelo Fórum Econômico Mundial avaliam 118 países em 43 indicadores de segurança energética, sustentabilidade, equidade, inovação e infraestrutura. E para falar sobre esse assunto, convidamos a advogada com atuação em energia renovável, Karina Santos, que é integrante do LAClima, a primeira rede de advogados, bacharéis e estudantes de direito que estudam as mudanças climáticas na América Latina. Doutora Karina, a gente viu aí o exemplo dos Emirados Árabes, que é um integrante da OPEP, né, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Essa transição energética é uma estratégia e faz parte também de um compromisso com a agenda climática do país, né? De fato, é uma estratégia de diversificação da economia do país, né? Muito em linha com essas discussões atuais sobre sustentabilidade, sobre ESG, né? Que vem sendo adotada por outros países. Então, olhando o que a gente chama de green economy, né? Explorando essas oportunidades mais de descarbonização, de eletrificação de suas economias. Então, é uma estratégia muito rumo a uma visão mais ampla, né, de uma atuação mais ampla do país. E aqui no Brasil, qual o compromisso do Brasil hoje com essa transição energética e em que situação nós estamos? Temos uma matriz energética também bastante renovável, mas temos os nossos desafios. E aí, particularmente no caso do Brasil, né, esse compromisso ele é um compromisso que ele vem sendo construído e cada vez ele está mais forte, mas eu entendo que um ponto-chave aqui da nossa transição energética é a promoção do fornecimento de energia de qualidade com preços acessíveis para a sociedade e para a indústria. Então, quando a gente olha agora a recente medida provisória 1.300, que é a chamada de reforma do setor elétrico, a gente tem aí um valor muito forte, que é justamente o endereçamento de uma justiça social, né? Então, a ampliação da tarifa social,
A ideia aqui é ampliar para mais de 60 milhões de brasileiros, né? Existe a criação do desconto social para famílias de baixa renda. Então, de fato, a gente tem aí um compromisso firme com essa transição energética e a gente tem caminhado para, né, de fato, endereçar o que a gente entende como uma transição energética adequada. Vamos voltar então a Dubai e o Gabriel vai mostrar agora as metas ambiciosas dos Emirados com a construção de uma usina de dessalinização para abastecimento de água e energia por meio de um recurso que eles têm em abundância: luz e calor do sol. Agora, como vocês podem ver, estamos na praia mais famosa de Dubai, bem vazia. Isso acontece pelo fato de estarmos no verão e é extremamente quente, com sensações térmicas de 50 a 55 graus Celsius. Então é bem difícil de ficar aqui por mais de 10 minutos. Desde a construção de Dubai até 5 anos atrás, a gente tinha uma usina que é um sistema bem interessante, que funciona a gás. Tinha muita disponibilidade de gás e petróleo na região, ainda temos. Basicamente funciona uma caldeira de água salgada, que é perto do mar, que ferve e gera pressão. Parece muito com o sistema da Maria Fumaça antiga. A grande sacada é, a gente está em Dubai, no meio do deserto, não temos água. Todo esse vapor que é feito a partir do gás, né, na caldeira, ele é destilado e a gente gera 100% da água de Dubai. Então, basicamente, toda a água de Dubai é destilada nesse processo pela planta Jebel Ali, que gera energia e também gera água para a cidade ao mesmo tempo. Dubai agora começou há 2 anos atrás um projeto solar que tá para ser a maior planta solar do mundo. Já gera 30% da energia de Dubai. E eles têm planos para até 2030 trocar para 60%, ou seja, dobrar o tamanho dessa planta. E dizem que até 2050 a cidade funcionará somente na energia solar. Quando a gente dirige em Dubai, a gente vê bastante carros elétricos. O táxi ali, basicamente todos os táxis têm que ser carro híbrido ou carro elétrico. É obrigatório na cidade. Doutora Karina, a gente viu aí os Emirados fazendo uma transição energética, né, deixando de lado aí a usina a gás, passando a usar placas solares. Aqui no Brasil, a nossa experiência, a gente pode dizer também que serve de exemplo para outros países, inclusive em relação à diversificação das matrizes? A natureza foi muito gentil conosco, então nós temos aí uma grande presença das hidrelétricas e soubemos aproveitar, né, esse potencial. Mas, claro, a gente também tem os nossos desafios. O que acontece é que hoje estão surgindo, né, novos modelos de negócio, então o mercado, essas soluções de mercado, elas precisam ter um maior protagonismo, né, nesse novo cenário de transição, e a própria adaptação da atual regulação a esses novos negócios. Então, a gente tem aí a inserção tecnológica, né, que está impactando, né, o setor energético, o armazenamento de energia, abertura de mercado. Então, esses são alguns dos nossos desafios. E a legislação brasileira, inclusive, está se adaptando para regular essas novidades, inclusive com o desenvolvimento, por exemplo, da energia eólica offshore. O que é isso? Vamos explicar como funciona. É a Lei 15.097, que regulamenta o aproveitamento de bem da União para geração de energia elétrica a partir de empreendimentos eólicos offshore. O que é isso, né? Então, onshore é na terra, offshore é no mar, né? E a gente tem aí uma cota bastante extensa, né? E o objetivo justamente desse marco legal é o de criar oportunidades para novos investimentos nos empreendimentos de energia renovável e de infraestrutura, tá? E é um marco que foi estruturado com base em diversos princípios,
como, por exemplo, né, desenvolvimento sustentável, a racionalidade no uso de recursos naturais, proteção ao meio ambiente, a cultura oceânica. E o marco ele define o direito de uso dos bens da União através de outorga de autorização pelo poder concedente, que é o que ele chama de oferta permanente, ou de outorga de concessão, que é o que ele chama, né, o marco chama de oferta planejada, por meio de um processo licitatório. Então, a ideia é justamente a gente, como país, né, se antecipar e criar aí um marco legal para atrair investimentos nessa seara. Doutora Karina, muito obrigada pelas explicações aqui no nosso programa. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra tudo lá. Ou baixar o nosso aplicativo, o TV Justiça Mais, no seu celular. Até a próxima!